Olá, eu me chamo Marcelo, sejam bem-vindos ao Resposta de um Jovem Católico. E não se esqueçam, tá? Se inscreve no canal, baixa aqui um pouquinho, dá um like e também compartilha esse vídeo para outras pessoas. E também não se esquece de curtir a página no Facebook e também dar uma olhada lá no Twitter. Eu vou deixar o link tudo aqui na descrição do vídeo. Católico fica adorando imagens, eles ficam rezando para uma imagem de gesso, são idólatras. Será mesmo que isso está tudo certo? O tema de hoje é: católico adora imagem? Realmente, Deus proibiu o homem de fazer imagens, assim como ele diz no próprio Êxodo. Vou ler para vocês. No Êxodo capítulo 20, começando no versículo 3, diz o seguinte: Não tenha outros deuses diante de mim, não faça para você ídolos nem de nenhuma representação daquilo que existe no céu e na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Se na própria palavra de Deus diz isso, por que nós, católicos, ficamos fazendo ainda imagens? Mas vamos dar uma olhada numa coisa aqui. Em Números, no capítulo 21, iniciando no versículo 6 até o 9, diz o seguinte: Então Javé mandou contra o povo serpentes venenosas que os picavam, e muita gente de Israel morreu. O povo disse a Moisés: Pecamos, falamos contra Javé e contra ti. Suplica a Javé que afaste de nós essas serpentes. Moisés suplicou a Javé pelo seu povo, e Javé lhe respondeu: Faça uma serpente venenosa e a coloque sobre um poste. Quem for mordido e olhar para ela ficará curado. Então Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Nossa, será Deus contraditório? Por que será que uma hora ele manda proibir imagens e outra hora na Bíblia ele diz que é para fazer uma imagem? Eu não entendo. Então, é hora de analisar. Vamos pegar a Bíblia e estudar ela realmente como ela deve ser estudada, para poder entender o que tudo isso quer dizer. O povo hebreu ficou como escravo no Egito durante 400 anos. Então ele já não tinha mais esperança de libertação, eles já não olhavam mais a sua liberdade. Por isso que eles se tornaram um povo de coração endurecido. Mas Deus, por meio de Moisés, libertou o povo da escravidão do Egito. E eles tinham que ser reeducados, porque eles já tinham se alienado àquela doutrina e àquela cultura de adorar deuses. Como um bom pai, o que Deus fez? Proibiu. Ninguém mais faz imagem nenhuma, porque pode correr o risco deles adorarem aquelas imagens e não adorarem mais a Ele como Deus realmente. Mas aquela geração ia morrendo. E uma outra geração ia surgindo. E essa geração já reconhecia Deus como seu único Senhor. E Deus sabia que esculpir era um dom, era uma arte. Por isso que ele, já sabendo que o povo não ia mais adorar, ele foi e autorizou. Mas como, Marcelo, onde está isso na Bíblia? De onde você está tirando que Deus deixou o povo fazer imagens? Você está ficando louco. Ora, se você pegasse a sua Bíblia e estudasse ela por inteiro, não pegasse só ela, só as partes que mais te interessam para poder atacar a igreja dos outros, você saberia o que eu estou falando. Vocês viram nas imagens? Deus falava por meio de imagem. Nossa, que estranho, né? Mas dentro das igrejas católicas é cheio de imagem. Isso é verdade. Mas bora ver o que tem dentro do templo de Salomão. Vamos lá em 2 Crônicas, no capítulo 3, iniciando no versículo 10, diz o seguinte: Salomão mandou também fundir para o recinto do Santíssimo 2 querubins de metal revestidos de ouro. As asas dos querubins abraçavam 10 metros de comprimento. A asa do primeiro tinha 2,5 metros e tocava a parede do edifício, do interior do edifício. A outra asa, também com 2,5 metros, tocava a asa do segundo querubim. Uma asa do segundo querubim tocava a parede do outro lado. E a outra asa, com 2,5 metros, tocava a asa do primeiro querubim. Assim as asas dos 2 querubins cobriam uma extensão de 10 metros, e os querubins estavam de pé com o rosto voltado para dentro. Mas ainda tem mais.
No capítulo 4 diz o seguinte, a partir do versículo 2. Fez também o mar de metal fundido, redondo, com 5 metros de diâmetro e 2,5 metros de altura, com 15 de circunferência. Por baixo das bordas ao redor haviam animais semelhantes a bois. Eram 2 fileiras de touros, 20 em cada metro, fundidas numa única peça. O mar se apoiava sobre os 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o poente, 3 para o sul e 3 para o nascente. O mar ficava em cima e a parte traseira dos touros ficava voltado para dentro. Tenha noção de uma coisa, dentro do templo havia imagens, e outra, havia imagens de bois. O boi no Egito era um deus, então ele poderia ser adorado, mas não foi. O que Deus fez quando o templo ficou pronto? Repudiou? Mandou destruir? Não, ele abençoou o templo. Eles também dizem, mas eles fazem imagem de Deus. Ora, antigamente não podia fazer imagem de Deus porque Deus era invisível. Mas Jesus é a imagem do Deus invisível. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em Jesus, Deus tornou-se visível. Jesus ele nunca proibiu imagens. Nunca proibiu. Você não vê no Novo Testamento alguma coisa falando sobre imagens. Tanto é que Jesus até se compara a uma imagem. Vamos lá ver em João capítulo 3, versículo do 14 ao 15, diz o seguinte. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim, todo aquele que nele crê, nele terá a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mas eles beijam imagem de santos. Bora lá um exemplo. Se o namorado tem uma namorada, ele está com saudade dela. Ele não pode se encontrar com ela no momento. Então ele pegaria o seu celular, abria a foto dela e olhando para a foto dela ele resolve beijar. Mas na verdade, o que está acontecendo aqui, ele não quer beijar a imagem que está no celular. A vontade dele é beijar a namorada dele. Ele não está beijando a foto, mas ele quer beijar quem representa a foto, quem a foto está representando. É o mesmo modo com os santos. Se eu beijo uma imagem de um santo, eu não quero beijar aquela estátua, mas eu quero beijar quem ela representa. As imagens são representações das pessoas. Elas não são as pessoas em si. Isso é ridículo, a pensar desse modo. Mas eles se ajoelham diante de imagens. Na própria palavra de Deus diz que só a Deus se deve prostrar. Veja o seguinte aqui ao lado. Nossa, será que eles estavam cometendo idolatria, fazendo o que eles fizeram aqui nas leituras que passaram? Eu acho que não, né? Bora acordar, pessoal. Se formos levar ao pé da letra tudo o que está escrito na Bíblia, sem estudar realmente o que pode ser, nós não poderíamos nem nos reproduzir. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Você não pode fazer imagem de Deus, eu não posso me reproduzir, porque eu sou imagem de Deus. Na igreja primitiva, os cristãos eles eram perseguidos de todas as formas, tanto pelos judeus, mas especialmente pelos romanos, que proibiam, haviam vários imperadores e proibiam que as pessoas pudessem adorar Jesus Cristo. Então o que eles faziam? Para poder cultuar a Jesus, eles tinham que se esconder. Se escondiam aonde? Em cavernas, em catacumbas. Então, até hoje, existe na internet várias fotos das catacumbas. Hoje também são abertas a visitas. O mais interessante, haviam imagens dentro dessas catacumbas. E olha que eu estou falando de século I, II e III. Eu não estou falando ainda da Igreja Católica no Império Romano, como ele disse que dentro do Império Romano que a igreja se corrompeu. Estou falando de antes de entrar no Império Romano. É dessa época que eu estou falando. Vocês viram? Será que os primeiros cristãos eram idólatras? Ora,
eles faziam a mesma coisa que hoje a Igreja Católica faz. Ah, mas o Deus deles está morto. Eles gostam de ver Jesus numa cruz. Eles gostam de colocar Jesus de madeira dentro numa cruz. Jesus não está mais morto. Interessante, né? Mas olha o que diz São Paulo nas cartas dele. As imagens não são adoradas. Elas são símbolos, representações que nos levam às coisas de Deus, que nos lembram da Mãe de Deus, que nos lembram das pessoas que serviram a Deus como os santos, das coisas do alto de Deus. Elas não são eles especialmente em si, mas são representações que nos levam a eles, não são adoradas. Isso é um pensamento muito, vamos dizer assim, muito baixo, dizer que a gente adora imagens. Não havia fotografia naquele tempo. Será que naquele tempo eles pegavam lá o smartphone, o iPhone deles e tiravam foto das pessoas? Não, não existiam. Então o método que eles tinham naquela época era fazer imagem de escultura, era fazer pintura. Era assim que eles faziam para poder ter recordação das pessoas que passaram. Eu acho engraçado. Eles falam tanto da Igreja Católica, mas olha que hipocrisia. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado muito vocês no que eu vim falar hoje. E não se esquece, tá? Curte a página. E não se esquece, tá? Se inscreve no canal, curte, compartilha, dá uma olhada na página do Facebook, dá uma olhada no Twitter e vai falando pra todo mundo, tá? Se você mora em Manaus, convido você a participar do meu grupo de oração, que eu vou deixar o endereço aqui também, tá? Então é isso. Paz de Cristo e o amor de Maria. Teu filho me ensinou a te chamar assim. Antes mesmo que eu te amasse, você me amou.